Quero saudar você com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O nosso Senhor vive e reina. Apesar das lutas e dificuldades, Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso? Amém. Crê mesmo? O que normalmente acontece é que nós dizemos crer, mas quando a situação esquenta, nós murmuramos, nós questionamos, nós declaramos que Deus está longe. E quando nós falamos isso, nós o fazemos mentiroso, porque Ele diz que está conosco todos os dias, todas as situações. O Senhor contempla dos altos céus a sua maior luta, a sua menor luta, aquela dificuldade que é pequena e a dificuldade que é grande. E em todas elas, Ele se faz presente. Amém. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a dificuldade de ver Jesus em meio às dificuldades. É muito fácil, é muito legal você ser cristão quando está tudo bem. As pessoas se alegram, levantam as mãos aos céus, mas quando a luta e dificuldade aparece, é que realmente nós vemos aonde está firmado o seu cristianismo. Quando penso em nossa dificuldade e em chegar a Jesus em meio às dificuldades, o que me vem à mente é uma tempestade de areia. Nós não temos isso em Brasília, mas quando você vê filmes do deserto, você vai ver que em algum momento começa a vir parecendo que é uma nuvem de chuva, mas na verdade é de areia, e as pessoas não têm nada a fazer a não ser entrar no lugar fechado o mais possível e esperar que aquela nuvem de areia passe. Nos filmes isso é muito bem retratado, chegando até o cúmulo de respirar ser algo impraticável. Se a pessoa não colocar um pano no rosto, ela não consegue respirar. As lutas e dificuldades fazem exatamente isso, tiram a nossa habilidade de ver e ter esperança. É o mundo de hoje. Nossas dores parecem intermináveis, nossos corpos sucumbem, caem no chão, buscando algum tipo de alento, mesmo que esse alento seja o pecado. Pessoas sem Deus, e muitas vezes pessoas com Deus, buscam alívio das suas dores, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais, muitas vezes no pecado. Por quê? Porque elas querem de alguma maneira eliminar a sua dor. O verso que ficou da semana passada foi João 20:14, que fala assim: dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus, que estava ali de pé, mas não reconheceu que era Jesus. O que Maria Madalena queria era ver Jesus. Quando ela vê Jesus, ela não é satisfeita com aquilo. Ela talvez ficasse satisfeita com o Jesus morto, mas o que tinha ali era um Jesus vivo, e aquilo não era suficiente para ela. É estranho isso. Maria, perante a tristeza da morte física de Jesus, não consegue contemplar a figura ressuscitada e manifestar a alegria devido ao cumprimento das Escrituras, que levaria o ser humano e ela mesma para a vida eterna. Não há nada mais importante para você do que a vida eterna. Mesmo o seu relacionamento conjugal, mesmo a sua paternidade, nada é mais importante do que a sua salvação. Quando você entender isso, quando você colocar
os relacionamentos no local correto, na posição correta, você vai ser muito mais feliz. Você vai olhar para as coisas do mundo, para as dificuldades temporais, e você vai dar risada. Esse deve ser o nosso referencial de vida, e não apenas para nós, mas para trazer luz a este mundo caído e sem esperança. Olhe para o mundo como um mundo caído e sem esperança. Olhe para essa queimada da Austrália como um sinônimo da desesperança das pessoas. As pessoas não acreditam mais. Mas antes de você poder guiar os cegos, você tem que ter os seus olhos abertos. Se os seus olhos estiverem escamas, vai ser um cego guiando outro cego. As pessoas precisam ver o que você vê. E se você não as ensinar, se você não as pegar pela mão, elas não vão enxergar. A palavra de hoje tem como título: Jesus diz: paz seja convosco. É o título da palavra hoje. Nós vamos meditar um pouco sobre este cumprimento, sobre essa forma de cumprimentar as pessoas que vem desde os tempos de Jesus. Em hebraico significa shalom. Shalom quer dizer: a paz seja convosco. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 19 em diante. Evangelho de João, capítulo 20. Versos 19 em diante. Estamos andando bem rápido, o Evangelho de João capítulo 20. Creio que não vá muito tempo até que nós finalizemos o Evangelho de João. Ore para que o Senhor dê a orientação para o próximo tema de estudo. Assim diz a palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19 em diante. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esse tempo na Tua presença, pelo privilégio de podermos nos reunir neste lugar, para lermos e meditarmos sobre a Sua santa e bendita palavra. Pessoas ao redor do mundo não têm este privilégio, se escondem em cemitérios, em cavernas, em oculto das suas casas, e nós temos a liberdade de falar da Tua palavra, e nós te somos gratos por isso. Não nos é suficiente ouvir a Tua palavra, nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos dar entendimento. Eu, Pai querido, sou um instrumento falho, um vaso de barro nas Tuas mãos, mas carrego, Pai querido, um líquido precioso que é a Tua palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor me capacite, e naquilo em que eu for falho,
o Senhor possa, Pai, trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus. Amém. Quando nós vemos os concursos de Miss, normalmente o que se pergunta a elas é: o que vocês desejam para o mundo? E elas respondem: a paz mundial. Talvez elas nem entendam o que está sendo falado, mas o sentido do desejo da paz é algo que é almejado pelas pessoas. As pessoas desejam paz. As pessoas, elas desejam ter tranquilidade nos seus corações. E Jesus Cristo, para aqueles que são filhos, Ele veio trazer paz. Ter paz não quer dizer não ter lutas. Ter paz não quer dizer que você não tem lutas. Não quer dizer que você não passa por dificuldades. Não quer dizer que você não tem enfermidades. As pessoas, elas confundem isso. A paz é você passar pela dificuldade com tranquilidade. Saber que aquilo em algum momento vai passar. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 20:19, que diz o seguinte: chegado, pois, a tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas fechadas por meio dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O evangelista agora registra que os discípulos comprovaram a ressurreição de Cristo por meio da sua presença. O testemunho de Maria Madalena não foi suficiente. O testemunho de Pedro e João não foi suficiente nem para eles. E aí o Senhor, Ele vai e aparece no meio deles. Isso aconteceu no mesmo lugar que todos estavam reunidos para que o evento fosse mais abrangente. Senão Jesus ia ter que aparecer para um apóstolo aqui, um apóstolo ali. E o que acontece é que aqueles homens estavam reunidos e Deus, Jesus Cristo, decide: eu vou aparecer ali no meio para testemunhar, para que essas pessoas realmente creiam. Eles precisavam de sinais. Importante notar quão amavelmente Cristo se pôs no meio deles, ao invés de esperar 1 dia, 2 dias, 3 dias, Ele no fim da tarde, Ele aparece. Ele não deixa aquela dúvida, aquele sofrimento. É algo que é semelhante a, por exemplo, quando você entra em contenda com alguém. A palavra especifica um cônjuge, mas pode ser qualquer pessoa, em que você tem uma contenda e você não espera você dormir para resolver no outro dia, você resolve antes. Não deixe se pôr o sol sobre a sua ira. Também Jesus Cristo, Ele não deixa que aqueles homens se enchessem de trevas, porque eles iam passar a noite inteira meditando, e o coração humano, por ser falho, ia tender para o lado errado. Por isso que Jesus Cristo, no mesmo dia em que Ele apareceu para Maria Madalena, o dia é o mesmo. Para Maria Madalena, para João e Pedro, Ele aparece para os discípulos. Excetua-se Judas, que morreu, e Tomé, que estava fazendo alguma outra coisa. Esse fato gerou o costume na igreja primitiva. Quando eles se reuniam nas noites de domingo para invocar ao Senhor, numa parte do culto, eles falavam Maranata, que quer dizer: vem, Senhor Jesus. Porque como o Senhor Jesus Cristo tinha aparecido para eles naquele dia, em que o coração deles estava atribulado, eles falavam: pode ser que Jesus Cristo venha de novo. Então, no meio do culto, em algum momento do culto, eles falavam Maranata, Maranata, clamavam a presença física de Cristo naquele meio. Mesmo em seus corações, os discípulos demonstravam a pequenez da sua fé. Eles tinham medo de serem encontrados, serem machucados, julgados pelos judeus. Eles não entenderam ainda que
Eles deveriam padecer as lutas e dificuldades que o seu Senhor havia passado. Não há como você se isentar da perseguição sendo cristão. Não, pastor, eu quero um evangelho tranquilo. Eu quero um evangelho em que todos amem. Bem John Lennon, assim, você tem que amar os outros, é aquele amor. Eu quero esse evangelho, eu não quero nenhum tipo de perseguição. Desculpa, mas você está na religião errada. Sebastião, na abertura dele, ele fala um pouco das bem-aventuranças, e ele fala, começando por bem-aventurados humildes, e ele finaliza como bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Você clama por justiça, e aí você depois é perseguido em nome dessa mesma justiça. Havia o medo? Sim, mas também havia a fé. O que era mais fácil para eles serem detectados pelos judeus? Que cada um estivesse num lugar ou que todos estivessem juntos? O que é mais fácil? Pergunto para você. Todos juntos, claro. Mais vozes, mais movimento, a casa maior, as pessoas iam observar. É muito mais fácil você esconder uma pessoa sozinha do que um grupo de no mínimo 10 pessoas. Então havia sim o medo, mas também havia a fé. Eles se mantiveram juntos ao invés de se dispersar. Mas por que eles fizeram isso? Para que se cumprissem. Isaías 26:20 diz o seguinte, se você quiser encontrar, fique à vontade, que eu não vou esperar, só quando for João, tá? Isaías 26:20: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Isaías está falando que no momento da luta e dificuldade, muitas vezes você vai ter que se esconder, se afastar. Não é um tempo longo, mas é um tempo que é possível. Nós tivemos na sexta-feira, a palavra parece estranha, mas é essa palavra, celebrando o falecimento do irmão do Alice. E é um tempo de dor, e é um tempo em que é totalmente permitido e entendível que as pessoas elas se afastem. Se o Alice não tivesse vindo hoje, eu entenderia que ele estaria no momento dele de luto. A mamãe dele está lá. Nós temos esses momentos de separação e a palavra nos dá esse tipo de respaldo. Dessa forma, devemos lutar contra a fraqueza da nossa carne, e ela existe. E de forma alguma ceder ao medo. Tenho medo, mas continuo andando. O qual, se você ceder, você vai ser levado à apostasia. O que é apostasia? Frieza de coração. Uma das funções da igreja, ser o brasileiro. Ser aonde você, como brasa, se aquece, se mantém aquecido. Você vem com a sua luta, você vem com a sua dificuldade, você olha uma pessoa, você olha uma situação, e o que acontece é que o seu coração ele se acalma. A igreja tem essa função. Não se afaste demasiadamente da igreja tempo muito grande, porque o seu coração vai se esfriar e cada vez mais difícil é você retornar. Esses voos que as pessoas dão, vou conhecer outra igreja, vou passear aqui, vou passear lá, é muito perigoso, porque depois que o coração esfria, é muito difícil você voltar. Isso acontece muito com o drogado, ao contrário. A pessoa ela se abstém de drogas, se abstém de álcool, de algum vício, passa todo um tempo se exercitando, lutando contra aquilo, começa a conviver de uma maneira mais comum, e aí em algum momento de tristeza aquela pessoa cai,
Se ela cair uma vez, ela consegue levantar, mas se ela cair 2, 3, 4, 5 vezes seguidas, ela vai se acostumar com o chão e não quer mais levantar. Essa cena foi adicionada por conter uma manifesta prova do poder divino de Cristo, e com esse milagre confirmaram aos seus discípulos a verdade da sua ressurreição. As portas estavam fechadas. Cristo apareceu sobrenaturalmente no meio deles e é uma prova da ação divina. Então Cristo declara: a paz seja convosco. Aleluia. A paz seja convosco. O que significa isso? Esta é a forma comum de saudação entre os hebreus e hoje judeus. E pela palavra paz, ele se refere a tudo que é alegria e prosperidade. Então, quando eles falam a paz seja convosco, ou shalom, o que eles estão querendo dizer é que você vá bem, Rayane, que você seja próspera na sua vida. Prosperidade não é só riqueza. Seja bem de saúde, você esteja bem no seu lar, que você esteja bem com a sua filha, com o seu marido, que as coisas vão bem. Esse é o sentido de a paz seja convosco. Jesus aparece no centro da comunidade porque ele é para ela a fonte de vida. Jesus, para mim e para você, tem que ser a fonte de vida. Ele tem que ser o ponto de referência. Quando você estiver perdido, você tem que olhar para a cruz. É lá que vem o seu socorro. O seu socorro não vem de homens, não vem de situações nem de governos, mas a sua salvação, a tua esperança vem do Senhor. Ele é a videira na qual se enxertam os ramos. João 15:5. Ele é o lugar onde brilha a glória de Deus. João 17:24. Ele é o santuário de Deus que acompanha o nosso caminhar. Aonde você estiver, lá está Jesus. A comunidade cristã está centrada em Jesus e somente nele. Aonde você estiver, por onde você passar, nunca aceite que uma religião, uma denominação, uma liderança eclesiástica seja o centro da sua vida. O centro da sua vida é Jesus. Ninguém mais, nada mais. Se alguém falar, não, é essa igreja que te leva para o céu, você fala, você está errado, e saia dali. Se algum pastor falar assim, olha, é só através da minha palavra que você é abençoado, fuja. Nós só estamos alicerçados e somos salvos em Jesus Cristo. João 20, verso 20. Tendo dito isso, lhes mostrou as mãos, os buracos das mãos, e o seu lado, que tinha sido furado pela lança. Vendo o Senhor, os discípulos ficaram cheios de alegria. Por que o cristão tem que ser alegre? Porque ele tem o maior privilégio de todos. Nada supera a salvação em Cristo Jesus, mesmo que você não consiga contemplar isso o tempo todo, todo o tempo, como eu não faço. Falava hoje pela manhã, sentei ali, ainda estava vazia a igreja, meu coração cheio de tristeza, de amargura, e eu olhei para mim e falei assim, por que eu estou assim? Eu não tenho direito, eu tenho uma esposa maravilhosa, eu tenho uma filha maravilhosa, eu tenho uma igreja, eu tenho salvação, eu tenho alimento, eu tenho vestuário, eu tenho transporte, eu tenho tudo, por que eu estou assim? E aquilo foi indo embora. Porque o meu alicerce é Cristo. Mais sinais são mostrados, ele aparece no meio daqueles homens, que também ele mostra os sinais. Ele atesta a sua ressurreição através das marcas físicas ocorridas na crucificação. É como se Cristo dissesse, através das suas marcas físicas, sou eu. Eu lembro que logo no começo que o André começou a vir com o Gabriel e o Rafael, eu até hoje tenho dificuldade. Eu não consigo olhar para um e falar assim, é um ou é outro. Talvez você consiga, eu não consigo.
E aí um dia eu conversando com a Raiane, ela falou assim, não, um deles tem uma marquinha assim, não é? O Rafael tem uma pintinha no rosto. Essa pintinha fala, esse não é o Gabriel, esse é o Rafael. A palavra de Deus, quando ele mostra o buraco, ele mostra o lado, ele está falando, não é outra pessoa, sou eu. Ele está mostrando para aqueles homens que é ele, sou eu, Jesus Cristo. O Senhor ressuscitado é exatamente o que foi crucificado, não há diferença. Ele poderia ter aparecido numa forma diferente, ele poderia ter aparecido com uma roupa mais bonita, você não vai rir de novo, né? Com uma toga branca, um cabelo babyliss, hein? Aquelas figuras de Jesus com aquele cabelo todo cacheado. Jesus não tinha cabelo cacheado, o cabelo dele é todo desgrenhado. A pele dele era semelhante à pele do Ares em tonalidade. A tonalidade das pessoas daquela região não é clara de olhos azuis, não é. E ele poderia aparecer daquela maneira, mas ele não aparece. Ele aparece exatamente como ele foi crucificado. Interessante que Lucas acrescenta também os sinais dos pés. Lucas 24:39 diz: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Não é, Jesus? A permanência dos sinais nas mãos e no lado indica não só que é Ele, mas mostra também o seu amor. As marcas de Cristo, elas mostram sim que é o mesmo Cristo que foi crucificado, mas também está mostrando para eles, falando assim, olha, esse furo nas minhas mãos, os meus pés, do meu lado, significa o meu amor por vocês. Eu morri por vocês. Então os discípulos se encheram de alegria ao verem o Senhor. João 16, versos 20, 21 e 22, abre aí. João 16, versos 20, 21 e 22. Diz assim: em verdade vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada, mas depois de nascido a criança, o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo um homem. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. João 20, 20, cumpre João 16, 20, 21 e 22. Aquele tempo de alegria chegou, o tempo de tristeza, não mais, não mais. Eles finalmente creram. Foi necessário Cristo morrer, foi necessário Cristo ressuscitar, foi necessário Cristo aparecer primeiro para Maria Madalena, foi necessário aparecer primeiro para João e para Pedro, foi necessário primeiro que Jesus Cristo aparecesse no centro deles, de uma forma sobrenatural, foi necessário que eles vissem e ou tocassem as suas mãos furadas, os seus pés furados, o seu lado, mas agora eles creram, porque o coração deles se encheu de alegria. Agora eles estão prontos. Agora eles estão prontos. João 20, 21. Então Jesus lhes disse segunda vez: a paz seja convosco. Como eles creram, o Senhor Jesus Cristo, Ele pode dar uma missão. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Eles com tristeza não conseguiam ouvir Cristo, não iam conseguir ouvir esta missão, mas com o coração alegre, com o coração confiante, crendo, Jesus pode falar: da mesma maneira que eu recebi incumbência de ir pregar o Evangelho, agora
é a vez de vocês. Aleluia. Com a primeira saudação, Jesus pretendia libertar do medo os discípulos, garantindo-lhes sua vitória. Agora essa segurança e coragem deverá acompanhá-los na missão que começa. A sua missão é uma missão para o presente, é uma missão para o futuro, no meio das dificuldades do trabalho no mundo. E ele chama a atenção para a grandeza de tudo que ele tem que falar. E o que ele tem para falar é: vocês vão ter que fazer o que eu fiz. Vocês vão ter que passar pelo que eu passei. Suas palavras equivalem à declaração de que até aqui Jesus cumpriu o seu ofício de mestre. Agora eles têm o mesmo ofício. Efésios 4:11 diz: por isso Deus concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o objetivo de fazer o quê? Levantar, crescer, fazer com o corpo de Cristo seja grande e que as pessoas possam ouvir e também crer. Cristo delega aos seus apóstolos a autoridade que ele mesmo recebeu do Pai, não uma autoridade humana, mas um mandamento divino, e isso está sobre você. Aleluia. Quando você fala do Evangelho, você não fala como ser humano, você fala como o próprio Deus. Quando você fala, quando você proclama o Evangelho, quando você testifica da palavra do Senhor, você fala como se estivesse falando o próprio Deus. Sua autoridade permanece plena e inteira, e sua honra intacta, mas com a sua delegação de autoridade nos comissiona e capacita. Ele não só manda, mas ele também te dá todas as ferramentas para que você possa servir. A igreja deve definir sua tarefa em termos da compreensão da tarefa de Jesus, que incluía a cura dos doentes, a ajuda aos necessitados e a pregação do evangelho aos pobres. Nós temos uma missão tríplice, nós temos que orar pelos enfermos. Você tem essa possibilidade. Não quer dizer que Deus vai curar todos, mas se você vê alguém enfermo, posso orar por você? Posso orar para que Deus te abençoe? Nós temos a obrigação de abençoar os necessitados, e quando você traz o seu alimento, quando você traz a sua peça de roupa, quando você traz a sua doação, o que você está fazendo é ajudando os necessitados. E a terceira coisa é pregar o Evangelho. Fale de Cristo. Fale de Cristo. Aonde você estiver, fale de Cristo. Mostre para as pessoas que você é cristão. Às vezes, uma simples referência no fim de um e-mail, ou embaixo do teu nome lá no WhatsApp, você coloca lá, servo de Deus, é suficiente para você sinalizar para as pessoas que você é cristã, e abrir uma porta para que essas pessoas cheguem a você. Aleluia. Sobre nós não recai mais nada. Você não tem obrigação de salvar ninguém. A gente estava lá no enterro do irmãozinho do Alice, e eu sentia no coração dele uma pequena tristeza, no sentido: será que meu irmão foi? Essa responsabilidade não é dele, esse jugo não é dele. A função dele é falar. E eu conversando com ele, ele falou assim: olha, eu chamei, naquele dia não deu, naquele dia não pôde, naquele dia aconteceu isso. A nossa função é apenas proclamar. Se nós tomarmos esse jugo sobre as nossas vidas, ele será um jugo pesado demais, porque as pessoas, elas se vão e não há nada que você possa fazer. João 20:22. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Entenda que você não tem nenhuma autoridade de ficar soprando ninguém. Talvez você sopre o machucado, o dodói. Se a Helena chegou para mim e falou assim: dodói, você vai lá, dá um beijinho, você sopra, mas é só isso. Não queira soprar o Espírito Santo, você não tem essa autoridade. Nenhum dos filhos dos homens é qualificado para desempenhar esta função. Que função? Pregar o Evangelho, ajudar os enfermos, orar pelos enfermos, ajudar os necessitados. Nós não temos condição nem capacitação para isso, e os discípulos também não tinham.
Por isso que o Senhor, Ele fala: recebei o Espírito Santo, para governar a igreja de Deus e levar a pregação da salvação eterna, levantar o reino de Deus na terra e elevar os seres humanos até o céu. É uma tarefa que está além da capacidade humana. 1 Coríntios 12:3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É algo difícil demais. Sem o Espírito Santo é impossível. Cristo não só comunica aos seus discípulos o Espírito que Ele mesmo recebera, mas concede o que é seu. O Espírito que está sobre Ele, Ele transmite a mim e a você. Quando você fala de Cristo, quem fala não é você. Quem fala é o próprio Deus. E Ele diz que quando você estiver numa situação de proclamar o Evangelho, abra a sua boca, que o Espírito Santo vai colocar as palavras na sua boca. É claro que você tem que ter lido alguma coisa, porque senão Ele vai colocar na sua boca vento, mais nada. Mas se você lê as Escrituras, Ele coloca a palavra de Deus. Da mesma forma, no batismo em Cristo, somos lavados por seu sangue. Nosso velho homem é crucificado, a fim de que a justiça de Deus reine em nós. E na Santa Ceia, somos espiritualmente alimentados com a carne e o sangue de Cristo. A Santa Ceia, ela é muito importante, porque estabelece mais uma vez a união, a comunhão entre a minha pessoa e o reino de Deus. Finalmente, João 20:23. João 20:23. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. Pronto. Você acabou de receber o selo de que você é Deus. Se você interpretar mal esse versículo, você vai achar que você é Deus. Muitos sacerdotes acham que são deuses, porque Deus está falando: olha, se você perdoar, está perdoado. Se você não perdoar, não está perdoado. O principal desígnio da proclamação do Evangelho é para que os homens sejam reconciliados com Deus, e isso é concretizado pelo perdão incondicional dos pecados. Só há uma forma de você se relacionar com Deus: perdão dele. Mas esse perdão dele não passa por nenhum ser humano. Toda a doutrina da piedade e edificação espiritual da igreja repousa nesse fundamento: que Deus, tendo nos absolvido dos nossos pecados, nos adota através da graça. Mas se eu acho que esse versículo ele é literal, o que eu faço? Você quer perdão, Esther, de Deus, você tem que falar primeiro comigo. Em certo modo, a doutrina católica romana tem esse entendimento. Eu não tenho problema com os confessionários. Eu não tenho problema de ouvir o confessar de um pecado seu. Não tenho problema com isso. Mas eu não tenho capacidade de falar assim: olha, agora você está perdoado. Não tenho condição. Não há nenhuma forma de penitência que eu possa levar para você, para dizer que o seu pecado ele está perdoado porque eu determinei. Eu posso ouvir, mas não é esse o entendimento católico romano. Quando você vai lá no confessionário e você confessa os seus pecados, ele te absolve. E ele te absolve em cima de João 20:23. E isso é engano, porque eu sou imundo. Eu não tenho condição nenhuma de absolver você dos seus pecados, se eu sou mais pecador do que você. Sempre a condição do perdão é de alguém que tem mais autoridade. Se você comete algum erro e alguma falha, e você vai para o judiciário,
Não é um advogado que vai te perdoar ou vai te isentar, vai dizer inocente. Quem vai dizer é o juiz, ou uma figura de alta instância, dependendo do poder. Jesus não diz que os homens recebem incumbência de perdoar pecados, pois pertence a Ele esta honra, mas sim que nós temos que proclamar que o perdão dos pecados, ele ocorre e existe através do convencimento do Espírito. Você ouve a palavra, o Evangelho te é pregado, o Espírito Santo ele te convence e você se reconcilia com Deus. Mas se isso não é verdade, por que ele falou desta maneira? Ele falou dessa maneira por dois motivos. Primeiro, ele edifica a fé daqueles homens. Aqueles homens, ao falarem a palavra, eles sabem que eles não estão falando qualquer palavra. Quando eu leio as Escrituras para você, eu não estou falando qualquer palavra. Eu tomo muito cuidado naquilo que eu falo, para que aquilo que eu falo não seja um reflexo do meu coração, mas um reflexo das Escrituras. E esta palavra vem atestando exatamente isso. Quando você falar, entenda que você fala em nome de Deus. Aleluia. Deus está falando. Quando você falar as minhas Escrituras, é como se eu estivesse falando. Fale com zelo, fale com cuidado, e acima de tudo, fale com muito amor. Não proclame a palavra de uma forma de massacrar as pessoas, mas sim com o objetivo de edificar as vidas. 2 Coríntios 5:20. Desta maneira, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, pois se Deus exortasse por nosso, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Você é um embaixador, você não é Deus, mas você fala em nome de Deus. Se você for para algum embaixador, ele fala em nome do país. Se o Brasil decidir invadir a embaixada da Alemanha, isso é chamado um ato de guerra. É como se o Brasil tivesse invadido a Alemanha lá na Europa. Quando você fala em nome de Deus, você é um embaixador de Deus. Agora vemos a razão porque Cristo emprega termos tão magníficos com o intuito de enaltecer e adornar este ministério que ele outorga e prescreve aos seus apóstolos. É para que os crentes também, e esse é o segundo motivo, para que quando você ouvir a palavra de Deus, você saiba que não vem de homem, vem de Deus. Por isso que você tem que estar com o seu discernimento ligado, porque senão, aquele que está falando, ele te guia para a morte, te guia para a destruição. É a diferença entre um pastor verdadeiramente e divinamente ordenado e um pastor que é falsamente ordenado por Deus. Há muitos homens e mulheres com as mãos vazias, não tem nada a oferecer, tem a tomar, tem a te lapidar. Mãos vazias, nunca foram chamados por Deus para exercer o ministério. Pastores que levantam filhos que também nunca foram chamados para serem comissionados ao Evangelho. Aquele que é pastor, ele tem que entender que ele é um vaso de barro. Eu não sou melhor do que você. Não olhe para mim como mais santo que você, porque eu não sou. Eu sou um vaso de barro. Eu carrego um líquido precioso. Eu falo de coisas maravilhosas, mas eu sou um vaso de barro. É como você comprar uma garrafa de um vinho caro, de uma safra antiga. O que vale não é a garrafa, é o vinho. Não é a rolha, é o vinho. Depois que o vinho é tomado, você pode até guardar de memória, mas ela não vale nada.
Eu sou um vaso de barro. Aleluia. Você é um vaso de barro. E aqueles que são falsos, eles se consideram vasos de ouro. Não toqueis no ungido do Senhor. Você vai falar contra mim? A mão de Deus vai pesar. E quando eu preparava e falava sobre isso, só me veio à mente o Felipe, em que certa feita na caminhada dele, ele expôs os posicionamentos dele, e aí o pastor olha para ele e fala assim: você é ovelha, eu sou o pastor, aqui ovelha não fala, quem fala é o pastor, você só ouve. Coração de ouro. Pessoas que adulteram as passagens bíblicas para granjear para si próprios a autoridade, uma autoridade que não está em mim, na pessoa Paulo, e sim está na palavra que eu proclamo. Se a palavra deixar de ser proclamada nesse lugar, não venha mais aqui. Não há sentido. Não há sentido. Cristo não designa aqui confessores para inquirirem minuciosamente cada pecado por meio de sussurros, mas pregadores do seu evangelho, que usarão suas vozes para que sejam ouvidos e que selarão nos corações dos crentes a graça da expiação obtida através de Cristo. Você vai chegar para mim e falar o seu pecado, e eu vou dizer para você: você foi perdoado lá na cruz do Calvário. Não foi porque eu estou falando. Eu não tenho nenhum versículo para dizer que você... Não, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que te livrou do pecado, te livrou do jugo da punição do pecado. Você é filho, você é salvo. Como fica a disciplina então, pastor? Homens são julgados, mesmo dentro da igreja, segundo padrões eclesiásticos. Se você cometer algo grave e você tiver que ser julgado por um conselho da nossa igreja, você não vai ser julgado por homens, mas segundo as escrituras. Então quem vai estar te julgando não é o pastor Paulo, mas é o próprio Deus. Deve-se observar, contudo, que cada um que ouve a voz do evangelho, se não abraçar o perdão dos pecados que lhe é prometido, ele é passível de condenação. Aquele, porque, como ele, Jesus, é o perfume gerador de vida para os filhos de Deus, para os que perecem, ele é o perfume de morte. Jesus Cristo, ou ele é o perfume de vida para aqueles que são filhos, ou para aqueles que não são filhos, ele é a essência da morte. A comunidade que Jesus oferece dá testemunho perante o mundo da realidade do amor do Pai. A aceitação ou a rejeição deste amor é para ela critério de discernimento. Você é salvo ou você é perdido? Depende. Você tem a salvação ou a condenação eterna? Depende. Como que você recebe Jesus? Com a paz do Senhor ou com rejeição? Esse é o cerne da palavra desta noite. Que você medite, que você entenda que cada decisão que você faz, conforme as escrituras, você está falando assim: sim, Senhor, eu recebo a paz que o Senhor me entrega. Quando você diz não a Jesus, você fala: Senhor, eu não quero a sua paz. E com isso, sobre a sua vida há condenação. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, ansiamos pela sua paz. Precisamos da sua paz. Mas querer a sua paz é muito mais do que uma declaração de ordem, é muito mais do que uma ordenança ou do que um mandamento. Tem muito mais a ver, Senhor, com a minha submissão à tua vontade e ao teu querer. E é algo que tem que ser feito diariamente. Algo que tem que ser feito, Pai querido, no oculto, no secreto. É algo que tem que ser feito, Pai querido, em meio às minhas atividades de labor, atividades seculares, seja no meu lazer, seja na minha convivência com os meus familiares. Em todos os lugares, Pai, eu tenho que dizer sim à tua paz, para que então, livres do medo, livres do pecado, nós possamos, Pai, tomar o bastão das tuas mãos e então caminhar
em estatura e graça, pregando o teu evangelho para a glória, honra e louvor do teu santo nome, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.